Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Desperta Povão. Eu me chamo Juliana Figueiredo e este é o canal Desperta Povão, o Retorno. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai assistir a esse vídeo. E sem mais delongas, gente, uma notícia muito triste, né? Infelizmente, né, essa mazela, essa doença tem afetado várias pessoas mundo afora, famosos, não famosos, pessoas comuns, né? Entre adultos, jovens, idosos e crianças, está sendo uma coisa muito complicada, né? Os casos têm aumentado muito afora e, infelizmente, a cantora Preta Gil veio a óbito, né? Depois de uma luta ferrenha contra, né, o câncer, né? O câncer de intestino é muito triste, gente. E eu não desejo isso para seu ninguém, nada de ruim. E é triste, sabe? Porque a gente tem vivido isso com meu pai. É algo assim surreal, né? A Preta Gil, ela teve ótimos recursos, né? Melhores médicos, melhores equipes, melhores tratamentos, né? Que a medicina pôde trazer a ela e que ela pôde se proporcionar, né? Não deu certo no Brasil, foi tentar algo fora, mas infelizmente, né? O Criador assim permitiu que ela fechasse os olhos e partisse, né? Dessa terra. Então eu vou trazer aqui a notícia para vocês do fato, né, gente? Ninguém gosta de dar notícia triste, quem gosta, né? Mas é algo que acontece no dia a dia de muitas pessoas, né? A minha tia faleceu com câncer no seio, lutou dos 30 e poucos anos até os seus 70 e poucos anos, né? A tia Dinéia com câncer de mama, né? Passava 5 anos, estava tranquilo, depois dava metástase. Foi uma luta, uma vida inteira lutando contra essa praga, né? Então, é muito triste. Muitas pessoas se gloriam com a dor do outro e não sabem como é duro, como é difícil para a pessoa que está com essa mazela e para a família ver a pessoa tendo tudo isso e a gente impotente, a gente não pode fazer nada, né, para ajudar em relação à doença e sim tentar dar um conforto, tentar dar uma dignidade, gente, porque é algo avassalador, devastador, sim. Não interessa se a Preta Gil, como outras pessoas pelo mundo, criam ou não no Criador. Isso, cada um vai dar conta de si ao Pai. Mas nós, como seres humanos, como pessoas tementes à palavra do Eterno, devemos ter compaixão ao próximo, ao distante, ao nosso semelhante. O câncer tem devastado vidas e famílias. Entre outras doenças também terríveis, raras, doenças que a medicina ainda nem entendeu o que está acontecendo pelo mundo, né? Então, nós temos que ser humanos, verdadeiramente, uns para com os outros, né? Então, deixa eu... Não é fácil não, gente. Não é fácil. Uma mulher com tantos recursos financeiros pôde ter uma sobrevida e tentar buscar a cura. Tem pessoas que alcançam a cura, tem pessoas que se vão, porque em tudo acontece com a permissão do Pai. Há pessoas que passam o processo, há pessoas que o Pai permite, né? Não é que ele gostaria, que ele queira que isso aconteça, mas é permissão dele. A pessoa tomar uma direção, tomar um rumo, passar por tribulações, por dificuldades, por situações para aprender alguma lição, para se consertar com ele. Estou falando do modo geral. Tá? Nada acontece na nossa vida por acaso. Tudo tem um porquê e um para quê. A situação que a gente tem vivido aqui com o papai
Não é só o papai, somos todos nós. E é um tratamento de choque que eu tenho vivido. Coisas que ainda não agradam ao Criador, que tem que sair da minha vida. Coisas que eu preciso repensar como pessoa. Sabe? A gente precisa morrer dia após dia para nós mesmos e nascer para Cristo. E não é da noite para o dia, é um processo. Eu creio que quando a gente alcançar aquilo que o Criador requer de nós, daquele jeito perfeito, ele nos leva. Então, meus pêsames à família, né? Pode ser que ninguém veja esse vídeo, mas o Criador está vendo, que o Espírito do Pai possa consolar todos os familiares, filhos e netos, e pai, irmãos e sobrinhos, a parentela da Preta Gil, como todas as pessoas da face dessa terra que perderam um ente querido ou que estão vivendo esse processo doloroso que é o câncer. Não é só a pessoa que está com a mazela que sofre e que vive, os familiares também sofrem e vivem junto. Então, que o Criador possa dar forças a vocês, que não seja só a mazela do câncer, mas qualquer tipo de doença ou situação que a pessoa, que vocês possam estar enfrentando. Busquem no Criador as forças que a gente não tem. Busquem a direção dele. Vamos viver o hoje. Vamos viver o presente. Pois não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o segundo, né, seguinte. Estou aqui falando com vocês, eu posso capar esse vídeo e se o Criador quiser, ele me recolhe. E aí? Então, não vamos ficar vivendo, pensando no que vamos fazer amanhã, depois da manhã, eu vou fazer, vamos viver o hoje. O amanhã, ele proverá. Não estou falando que a gente não deva ter planos e projetos, né, desejar coisas, etc. Mas sim, se vier algo para você fazer a tua mão hoje, e você tem a capacidade de fazer hoje, não deixa para amanhã, né? Então, gente, deixa eu pôr aqui a matéria, né? Muito triste. Preta Gil morre aos 50 anos. Filha de Gilberto Gil, a artista enfrentava um câncer de intestino desde 2023. 2023, né, gente? Após 2022 para frente, até hoje, vários casos, né, dessa doença têm aumentado mundo afora, como diz aí os médicos, os cientistas, as mídias têm mostrado, né, as mídias alternativas muito mais, né? Seu YouTube é um fato, isso está acontecendo, não é teorias, não é fake news, é uma verdade, né? Vários fatores levam a isso, muitos beijos, né? Muitos suco de laranja, suco de jiló, né? Tem potencializado, né, as mazelas e causado a mesma. Mas eu tenho que segurar minha língua porque eu estou com uma penalidade, gente. Eu abri aqui o computador e pelo YouTube aqui, meu pai, pelo celular não dá para ver, mas pelo computador, pelo Note, eu descobri que eu estava pendurada e vou continuar. Saiu, né? Mas eu não posso levar outro ban até outubro. Começou, só o canal começa a subir um pouquinho, inscrito começa, mas a gente vai indo. Então é isso, gente. Ela veio a falecer, né? No caso hoje, de complicações do câncer. Ela estava nos Estados Unidos fazendo um tratamento experimental contra a doença e que tratava desde janeiro de 2023. Após o tratamento inicial no Brasil com químio e rádio e uma cirurgia para remoção de tumores em agosto de 2024, né, a doença retornou em outras regiões do corpo, levando a retomada das intervenções médicas. Gente, isso é muito triste. Quando dá metástase, vai espalhando para os outros órgãos, é complicado. Eu estou emocionada, eu estou chorando, porque eu já estou sensível demais, sabe? Eu tenho vivido, eu tenho visto isso na vida do meu pai. E gente, se não é
a misericórdia, a mão do Criador e a força dele para nos sustentar, a gente não aguenta, a gente sucumbe junto. É dolorido, é muito dolorido. Né? Nos Estados Unidos, a artista continuou seu tratamento contra a mazela com foco em terapias experimentais. Ela estava hospedada em Nova York e viajava para Washington para receber o tratamento em um centro médico especializado. Gente, eu não sou médica, não trabalho na área da saúde, eu sou uma pessoa leiga, mas pelo que eu entendo e vejo, e a gente procura saber alguma coisa, no início, né, até com tratamento experimental ou com, né, o convencional ou com coisas, né, que tem na natureza, eu creio que dá bom, mas depois que dá a metástase, que se espalha pelo corpo, verdadeiramente é só um milagre de Deus, né? Tem coisas que eu não vou poder falar aqui nessa plataforma, mas quando eu fizer algo nas plataformas alternativas, a gente fala mais abertamente, né, gente? Aí aqui fala da carreira dela, né? Filha de Gilberto Gil, sobrinha de Caetano, filhada de Gal. Preta Gil deixou a carreira de produtora e publicitária e decidiu pela carreira de cantora aos 29 anos, quando lançou seu primeiro álbum. Gente, eu não sei ler isso não. Preta Porter. Traz o hit Sinais de Fogo. Uma composição de Ana Carolina feita especialmente para a Amiga Preta. Além disso, o disco recebeu críticas por ter a cantora nua na capa. Eu lembro desse lançamento. Foi um fuzuê aí no mundo. Aí vai falando, né, das entrevistas, né? As pessoas confundem muito, sabe? Há um preconceito muito no meio da população que se diz cristã, que se diz que crê em Deus e tem um preconceito. Vamos supor, a Preta era uma pessoa totalmente que vivia assim, ao contrário, né, do que está na Escritura, mas isso foi uma escolha dela. É ela que vai dar conta dela ao Criador, né? Não é que a pessoa faz aquilo que o Criador abomina, que a gente tem que odiar, né? O Pai ama o pecador, abomina o pecado. Né? Cadê o testemunho das pessoas? Estou falando aqui por causa da Preta, mas muito ronca no peito desfazem de pessoas que as pessoas precisam também, como é que fala? Ouvir da palavra. Pessoas que precisam de que a gente interceda. No caso, ela é uma pessoa famosa, conhecida, filha de famosos, sobrinha de famosos. Mas e quantas pessoas que a gente não conhece, crianças, jovens, adultos, idosos, e estão enfrentando doenças, não creem no Criador, mas pelo fato delas não crerem no Criador, não querer nada com o Criador, a gente tem que deixar de lado? A gente tem que desejar o mal? Porque eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas que roncam no peito que são homens e mulheres de Deus, quando algo, vamos supor assim, acontece, foi Deus cobrando, foi por... Escuta o que eu estou falando para vocês. Guria mesmo começa. O Chico Butico, seu Francisco Evangelista, porque ele já tinha falado que ela ia morrer. Uma hora todos nós vamos morrer. Isso é previsível. Né? Ainda mais no caso de uma doença. Aí vai vir Nadir, que Deus me revelou que isso ia acontecer, que Deus me arrebatou e eu vi fulano no inferno. Gente, sai dessa maluquice. Eu acho que, sinceramente, que as pessoas que esses falsos profetas aí da profetada do terramanto abrem a boca para lançar maldição e profetizarem coisas contrárias, deveriam tomar alguma atitude, seja ela qual for, sabe? Sei lá, não estou falando de coisa ruim, não, mas tem que pôr um freio nessa gente. A gente leva a banco pouca coisa aqui no canal. Agora, eu acho que tinha que apertar, sabe? As diretrizes e as regras na internet e também no mundo geral, né? Contra esses falsos profetas. Mas, infelizmente, eles estão aí. E, felizmente, né? Infelizmente, eles estão aí. Pessoas vão após eles. Mas, felizmente, eles estão aí e segue se cumprindo a palavra de Deus. Porque está lá. Jesus falou que haveriam os falsos profetas. E tem acontecido. Por que esse povo aí, Nadir,
Francisco Evangelista e a cambada toda, não abre a boca para profetizar bênção na vida das pessoas. Eu profetizo, né? Eu creio que, em nome de Jesus, de Yahushua HaMashiach, eu creio que você será curado. Não é Deus me mostrou que você... Eu estou lançando uma palavra que, se for segundo a vontade do Pai, vai se cumprir. Agora, esse bando de revelamento aí é revelamento de esquina, de boteco de aleluia, como bem diz o Rafa, né? Então, aqui, gente, não vou me alongar muito, não, vai falando da carreira dela, né? 50 e poucos anos, né? 50 anos, muito jovem ainda, né, gente? É complicado. Mas tá aí, né? Aí vai falando mais dela. Então, só vim trazer a notícia aqui. A ela pequenininha no colo do Gilberto Gil, né? É fogo, gente. O H, o I e o V é também uma praga, uma mazela terrível, né? Seu sistema imune já era. Então, você está sujeito a pegar várias doenças e não resistir, né? Mas não estou falando que uma é melhor que a outra, não. Prestem atenção no que eu vou dizer. Mas as pessoas ainda têm um maior tempo de vida quando está com o vírus lá, do HIV, né? Agora, o câncer, gente, ele é devastador, sabe? Eu lembro como se fosse hoje, em 2018, a minha amiga Simone estava nos seios, na mama, dava para você ver. Enquanto ela não mexeu, a Simone estava vivendo. Quando ela começou a fazer o processo, né, que tem que fazer, ela começou em março. E em setembro do mesmo ano, de 2018, eu estava na capela velando o corpo da minha amiga. Então, é pedir ao Pai a misericórdia, é se cuidar da melhor forma possível e entregar verdadeiramente a nossa vida a Ele. O meu pai não era dado a bebida. Muito mal, quando ele trabalhava, tinha as festas na universidade, onde ele trabalhava, né, no Sombrão, ele tomava 1 ou 2 copinhos de chopp, ela era 1 ou 2 vezes no ano, que era aniversário do General Severino Sombra, e no fim de ano. O meu pai nunca botou um cigarro na boca. E o meu pai está com essa mazela. E aí? O que explica isso? Tem vários fatores que levam a essa mazela. E há o fator da alma. A mágoa, a raiva, o ódio, aquilo que você fica alimentando, te roendo por dentro, lasca a saúde. Por isso que quando eu estouro, eu não guardo, gente. Eu não guardo. Eu sou explosiva, eu sou toda um furacão, mas eu não guardo. Se tiver que brigar, eu brigo. Se a pessoa fizer alguma coisa que não gostou, eu não levo para casa, eu resolvo ali, eu falo tete a tete, não tem que mandar recado. Depois se conserta. Sabe? Porque o mundo hoje em dia é assim. Ai, fulano falou alguma coisa, eu não gostei, que fulano é isso, fulano é aquilo. Cara, resolve com fulano. Você tem que falar direto com fulano, não é mandar recado, não. Passo raiva, passo estresse, blá, 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 aquela coisa de momento. Passou aquela ira, irai-vos, mas não pequeis. Passou aquela ira, respira, bota a cabeça em ordem, vai, se conserta, não deixa guardado, solta. Tem uma tia nossa aí que aprontou. Eu estava falando com a minha mãe, eu não guardo ódio, não guardo raiva. Já liberei. Ela bem para lá e eu para cá. Você perdoar não significa que você tenha que conviver com aquela pessoa. É uma escolha sua. Pô, a pessoa me fez mal, eu liberei o perdão, mas ela fez o mal consciente que estava fazendo. Então, para mim, o meu convívio familiar e social não serve. Então, para lá, que Deus abençoe, cada um pague de suas atitudes boas, ruins com o Criador e vida que segue. Jesus não falava, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Também não vou dar chance da pessoa voltar para o seio da minha vida, né, para pecar de novo. Será que ela
Nunca pediu perdão nem nada, a gente libera o perdão. Se liberar o perdão, a pessoa não precisa vir te pedir perdão, não. Se ela tiver consciência que ela errou comigo, contigo, com as pessoas, e o Espírito Santo tocar ela, ouvir e vir te pedir perdão, de coração, de verdade, é uma coisa. Mas do mesmo jeito, vai, não peques mais. Você para lá, eu para cá. Não te desejo mal, não te desejo nada de ruim, que Deus abençoe a tua vida, mas para estar ao meu lado não serve. Bom, eu penso assim, tá, gente? Cada um tem uma mente pensante, cada um age conforme lhe convém. Para mim, me convém quem pisou na bola comigo, seguir a vida delas, ser feliz para lá e eu tocar minha vida. Que Deus abençoe diante do Criador, do eterno. Mas não vou dar chance da pessoa ficar me fazendo de tapete de Satanás, não. Então é isso, gente. Infelizmente, né, a Preta perdeu a luta contra o câncer, né? Muitas pessoas, ela conhecia meio mundo, né? E o Criador que sabe se ela foi salva ou não, isso aí é uma particularidade dela com o Criador. Quem somos nós para julgar? Ai, ela era assim, ela era assado, ela era bi, ela era tri, ela achincalhava as coisas do Criador. Gente, até no último suspiro, a pessoa pode se consertar com o Criador. Lembra do ladrão da cruz? O que tinha mais para ele pós aquilo ali? Já estou lascado. Um não se arrependeu, o outro, né? Quis. Então, aí as pessoas vão falar assim: mas aí é fácil. A gente pinta e borda no mundo, faz o que quiser. Aí no último suspiro aceitar Cristo. Não é bem assim, não. Quando a pessoa verdadeiramente, porque tem pessoas que é só num leito mesmo para ir embora, é que toma um rumo. Quando ela, dentro de si, reconhece que viveu uma vida toda errada, que o único caminho é Cristo, e mesmo ali no último suspiro, reconhece que Cristo é o único Salvador, que só existe um único Deus, Criador do céu e da terra, que deu a vida, que tira a vida e que preparou tudo para nos receber na eternidade, de verdade, por que o Criador não aceitaria? O mal das pessoas é querer decidir por Deus. Nós não estamos aqui para isso, não. Nós estamos aqui para quê? Para pregar a palavra de vida eterna, de salvação, de amor, de conserto. Para pregar o ide de Cristo, indo pelo mundo pregando o evangelho, que nos traz a paz, a vida. Mas e vigiem, gente, com esses falsos profetas. Vigiem, não se deixe enganar. O véu do tempo se rasgou. Hoje nós temos acesso direto ao Criador. Não precisa de ninguém para interceder por nós. E quem intercede por mim, por você, por todos nós, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo do Pai. Então, não julguem a Preta Gil, não julguem nenhum artista que está por aí, o teu vizinho, a ninguém. Se vai para o céu, se vai para o inferno. A vida eterna é para todos, nem todos a terão, porque é questão de você querer estar com Cristo. Mudança de vida, mudança de tudo. Não cabe a nós julgar quem vai ser salvo, quem não vai. Nós temos que olhar para o nosso umbigo, para a nossa vida e vigiarmos, para não tropeçar com o nosso pé em pedra e cair na fé. Porque estamos caminhando reto, direto e reto ao fim dos tempos. Então é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Fiquem na paz do Senhor, na paz do Eterno, de Yahushua HaMashiach, e que
É triste, eu me emociono, sabe? Porque falar é uma coisa, quando a gente vive, a gente sabe, falar é uma coisa, mas quando a gente está vivendo algo, é muito doloroso, é muito triste. Para vocês verem, ela é uma pessoa com posses, economicamente falando, muito bem. Teve o melhor hospital, melhores médicos, melhores tratamentos. Lutou para continuar a viver. E adiantou alguma coisa? O fim foi o quê? Descansar. Então, resumindo, você pode ter milhões e você pode não ter nada. Mas a única, assim, economicamente falando, mas tendo milhões ou não tendo, a única coisa que não pode faltar na nossa vida é o Todo-Poderoso. Porque se ele curar, ele é Deus, Criador. Se ele não curar, ele vai continuar sendo, porque tudo acontece com a permissão dele, tudo é feito por ele e para ele. E ele é que sabe de todas as coisas, né? Então é isso, gente. Vamos que vamos, beijo, compartilha e depois a gente volta. Infelizmente, eu custei abrir algo hoje, por quê? Porque chegou minha tia Ruth veio aqui de novo, com meu primo, com a esposa dele. Então, na hora que eu abri a live, eles chegaram, aí o Gustavo estava fazendo live também, dá até um oi lá. E por hora é isso. E tudo dando certo, mais tarde eu abro um corujão ou amanhã. Então é isso. Beijo, vamos que vamos. Tchau, tchau.